tem um acontecimento recente, agora coisa de 10 minutos, a Liz Truss, premier britânica, anunciou a saída dela, pelo menos é isso que o noticiário está dando, ela não vi nada oficial dela ainda, mas o noticiário já informa isso, que ela vai anunciar a renúncia dela ao cargo hoje ainda, tá? Depois a gente fala sobre isso. Quem acompanha a gente essa semana toda viu aí o Duda Teixeira, nosso editor de internacional da Cruzoé, trocar uma ideia com a gente no começo da semana. O S&P 500 cai agora 0,03%, a o Nasdaq 100, que é o futuro de Nasdaq, caindo agora 0,20%, ambos muito próximos aí à estabilidade, um dia, assim como ontem, um dia esperando o noticiário, esperando dados para se definir. O Ibovespa abre em alta de 1%, a gente vai falar sobre isso aqui também, por que o Ibovespa está subindo tanto, por que a Petrobras está subindo tanto. Ontem foi uma das maiores altas e a maior contribuidora para o índice ter fechado em alta, enquanto o mundo, os outros mercados globais fechavam em baixa. Então aí subindo quase 1% agora, nesse início de manhã, aí, quase a 10 minutos aí da abertura. O Eurostoxx 600 virou, estava caindo, e virou provavelmente com uma resposta aí ao anúncio de saída da Liz Truss, e a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. Liz Truss, alguns até aí já apelidaram ela de Liz Truss a breve. Durou apenas 44 dias, né, gente? Aparentemente, a ministra britânica, a primeira, ou o premier, a premier, mais com o mandato mais curto, né? Com a presença mais curta à frente do governo britânico. O Hang Seng, que é um índice de ações lá de Hong Kong, menos 1,40, Japão fechou em baixa também durante a madrugada, e a Austrália também menos 1,02. E aí, lembrando, os asiáticos normalmente repercutem o dia que passou para a gente aqui, a não ser que haja algo novo acontecendo no front, e tirando agora a saída da Liz Truss, não há muita coisa que tenha mudado aí a situação global, tá? O real se valoriza aliás, se valoriza frente ao dólar aí a 5,23, o dólar caindo também contra a maior parte aí das moedas mais relevantes no mundo. Isso aqui é o DXY, que é um índice do dólar contra algumas moedas importantes do planeta aí. Então, o dólar perdendo valor contra a maior parte das moedas mundiais no dia de hoje. E o Bitcoin, novamente aqui parado próximo aos 19.200 dólares, o Bitcoin caindo 0,11, o Bitcoin que até tenho brincado aqui, que era uma moeda que tinha uma oscilação muito alta e nos últimos dias está perdendo em muito, está parecendo renda fixa na comparação com as bolsas de valores. Renda fixa, o que você vê no seu saldo aí, porque renda fixa oscila, mas o que você vê no seu saldo aí, que é a marcação na curva, parece que as coisas estão sempre tranquilas. O minério de ferro que caía mais cedo, agora subindo 0,67, lá em Singapura. E o Brent, que é o petróleo, subindo 1,27. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Joelto, vamos colocar aí o adversário da nossa querida Liz Truss na tela para a gente poder falar. Olha aí, o alface, aquele alface paradinho aí, lá atrás, ao lado de duas bandeirinhas do, do Reino Unido, comemorando aí a vitória dele sobre Liz Truss. Esse tabloide aí dele colocou esse alface para competir com a Liz Truss, mais ou menos alguns dias atrás, mais ou menos uma semana, fazendo uma brincadeira com os ingleses e com os britânicos e o mundo em geral, sobre quem duraria mais, o alface ou a Liz Truss, e acabou que a Liz Truss perdeu essa corrida, e aparentemente, pelo menos, para o alface. Está aí o alface comemorando a vitória dele nessa corrida em glória aí contra a Liz Truss. Liz Truss, vamos só lembrar aqui
agora falando mais sério, né, a Liz Truss assumiu aí o o governo britânico no finalzinho de setembro, no dia 22, ela lança um pacote fiscal com vários cortes de impostos, congelamento, um preço teto para conta de energia, e isso foi extremamente mal recebido pelo mercado, porque gerava aí uma uma desoneração da ordem de mais ou menos gerava um custo para o governo, não só de desoneração, mas também o que ia subsidiar a energia, um custo aí para o governo britânico de mais ou menos 70, entre 60 e 70 bilhões de dólares, e o mercado entendeu que isso, além de tudo, ampliaria, aceleraria mais a inflação. Aliás, ontem saiu o dado de inflação britânica aí nas máximas também, 10,1% ao ano, né, nos últimos 12 meses, no acumulado de 12 meses, e o mercado entendeu isso e aí cobrou juros mais altos. Com os juros subindo, os fundos de pensão precisavam reposicionar, algumas apostas que eles tinham, começaram a vender, títulos do governo britânico, que é um papel que eles têm em carteira para ganhar, para ter dinheiro para cobrir as outras apostas, e aí o título de 30 anos disparou e ensejou até uma intervenção do banco do BOE, né, do Bank of England, do Banco da Inglaterra, que é uma espécie de banco central lá, para segurar o preço, e quase quebrou os fundos de pensão, basicamente. Isso levou à demissão do Kwasi Kwarteng, apelidado aí pela criativa imprensa britânica de Kwasi Kwarteng, que foi o cara que assumiu, o Ministério das Finanças ali, o secretário como secretário das Finanças, é o secretário do erário, né, que eles chamam lá. Assumiu essa posição e acabou perdendo o emprego aí no começo da semana, quando o Jeremy Hunt, assumiu o cargo e desfez praticamente o plano fiscal todinho, além de ainda estar prevendo, vários cortes nas despesas britânicas, e isso é um bom, eu sempre uso isso como um bom exemplo, eu acho que é um bom exemplo, inclusive agora em época de eleição, que a gente conversa, fala, promete-se muito, e você tem que sempre que olhar para o lado também de como é que essas contas são pagas, né. Não adianta a gente prometer, benesses e achar que o dinheiro vai cair do céu ou que é só imprimir, porque você gera inflação e no fim você acaba penalizando os mais pobres, que em tese é o que você está tentando ajudar com alguns cortes. Bom, tá aí, Liz Truss então fora da não é mais premier do Reino Unido, então o mercado deve, gostar um pouco dessa notícia, porque mostra que os governos, né, esse é um entendimento, né, mostra que os governos não estão imunes, né, a irresponsabilidades fiscais, né.